gente, um bom dia a todos. Nós estamos aqui com esse webinário de hoje. Agradecemos muito a presença e a participação de todos. Tomamos algumas ações para melhorar o som, né? Vocês estão vendo aí que eu estou com um novo microfone. Tomamos algumas ações também com relação a tempo. Nós vamos tentar gerenciar melhor o tempo, porque realmente nós extrapolamos o tempo aí na sexta-feira passada. E também estamos nos esforçando bastante para responder as perguntas de vocês. Respondemos mais de 40 perguntas já, por escrito, via e-mail, e vamos continuar fazendo isso hoje. Então, nos envie, porque estamos aqui trabalhando arduamente. Então, muito obrigado mais uma vez. Eu vou, logicamente, tirar minha imagem aqui agora e agradecemos mais uma vez a presença, a participação, o interesse e a motivação de todos. Ok? Muito bem. Bem, como o Rachid comentou, o assunto hoje é boas práticas em geração de vapor. Esse tema é um tema extremamente amplo. Nós temos caldeiras de vários tamanhos, de várias pressões, e o nosso foco... Pode falar? Uma rápida interrupção. Acho que você tirou a apresentação. Se você puder compartilhar o PowerPoint com a gente. Perfeito. Perfeito. É porque ela saiu aqui. Vê se voltou. Agora sim. Obrigado, Marcão. Tá. Então é o seguinte. Eu vou, logicamente, tirar aqui. Manteve a apresentação, Rachid? Agora sim. Muito bom. Então, retomando aqui a questão, o nosso foco são caldeiras de vapor saturado. Existem hoje várias caldeiras e vários geradores de vapor. E o que nós vamos mostrar são sistemas auxiliares a toda e qualquer caldeira, a toda e qualquer geração de vapor saturado. Então, o nosso foco é esse, que na prática são pressões até 20 kgf por centímetro quadrado de geração. Nosso momento de segurança hoje é uma explosão de caldeira sonda Norby 8. Está aqui o link para quem se interessar em ter o relatório de investigação da ANP, um relatório bastante detalhado, com muitas causas raiz. Eu queria chamar a atenção da figura 12, que está aqui em destaque, uma mola de PSV, Pressure Safety Valve, ou válvula de segurança, totalmente comprimida, ou seja, isso foi identificado na hora da apuração e da verificação, com a comissão de verificação e de apuração do acidente. Reparem que uma válvula uma mola de válvula de segurança totalmente comprimida faz com que a válvula não consiga operar. Isso é extremamente grave. Então, obviamente, é uma das causas raiz da explosão, sem dúvida nenhuma, foi essa. Tem várias outras, tem um relatório aqui, tem um link. Eu não vou me alongar muito, mas, sem dúvida nenhuma, um assunto desse faz com que toda e qualquer sonda de exploração de petróleo tenha seus procedimentos, documentação, inspeção, verificação, totalmente reformulada devido ao acidente ocorrido. Então, esse tipo de assunto é muito importante para aprendermos com esses erros, e vocês vejam que foi bastante detalhada a investigação, e essa aí que é a reflexão de segurança. Todo cuidado é pouco com caldeiras. Não economizem esforços aos detalhes. Quanto mais nível de detalhe nós tivermos nas casas de caldeira, quanto mais controle nós tivermos, instrumentação, treinamento, conscientização, procedimentos, acompanhamento de todo e qualquer desvio, tudo isso leva a um ganho muito alto, porque quem cuida dos detalhes, com certeza, pega os grandes problemas e as grandes falhas de entendimento ou falha de mal operação. Às vezes, aquele operador está entendendo que é a melhor forma de operar e pode ser a forma mais perigosa de operar uma caldeira.
Então, o momento de reflexão agora que eu proponho é exatamente o aprendizado com a explosão da caldeira na sonda marítima NORB 8, NS-32. O relatório é de 2018, é bastante recente e conta com muitos detalhes e muitas informações. Bem, os nossos assuntos aqui, eu vou abordar temas e assuntos que muitas vezes nós, da Sparaxarco mesmo, não abordamos. Eu vou falar bastante vou falar esses tópicos todos aqui, e nós vamos falar de forma geral, genérica, em que, obviamente, com cada um de vocês podemos entrar no detalhe, toda a nossa equipe técnica pode entrar nesses detalhes, e que varia muito de casa de caldeira para casa de caldeira, instalação. Há muitas mudanças em cada uma das instalações que vocês possuem. E, obviamente, os itens críticos podem se demonstrar com bastante mais intensidade em algum momento, em alguma época da operação. É o que a gente vai mostrar e tentar passar aqui hoje. Vamos falar de temperatura de alimentação de água, tanque de condensado, zeração, a parte de amostragem de água, descarga de fundo, tanque coletor de descarga, chamado tanque de blowdown, controle de estoques totais dissolvidos, sistema automático, controle de nível de água proporcional, evitar o arraste, a questão da pressão estável, acompanhar a pressão das caldeiras, isso é muito importante. E, por último, falar um pouquinho de medição de vazão. Entendemos que estas são algumas das melhores práticas para se gerar vapor saturado no Brasil, nas mais diversas caldeiras, independente da caldeira que você tiver, independente da pressão que você tiver. Bem, aqui eu mostro, entrando no primeiro assunto, temperatura de água de alimentação. Percebam, toda caldeira queima um combustível e gera uma quantidade de vapor. A água, quanto maior a temperatura da água, menos combustível vai ser necessário para se gerar vapor. A Sparaxarco, ao longo dos 60 anos de Brasil, sempre afirmou, hoje é um consenso dos fabricantes de caldeira, dos consultores, inspetores, que a cada 6 graus se aumenta a temperatura da água, se reduz 1% de combustível. Para qualquer caldeira, para qualquer combustível, você reduz 1% de combustível e ou pode aumentar 1% da capacidade da caldeira. Vários fabricantes têm a capacidade das caldeiras com água entrando a 20 graus Celsius, com água entrando a 80 graus Celsius, água entrando a 100 e poucos graus Celsius, com zeradores que a gente vai mostrar daqui a pouco. Então, a reflexão isso é muito importante. Esse vai ser um tema que nós vamos explorar muito quando a gente falar de eficiência energética, que vai ser um webinário que a gente vai passar, que a gente vai apresentar em maio. O que eu queria chamar a atenção? Termômetro ou PT100 ou transmissor de temperatura na entrada de água das caldeiras. Muito poucas caldeiras no Brasil possuem esse acompanhamento, esse instrumento, que vai desde um simples termômetro na tubulação, como um PT100, um transmissor de pressão, que mostra um gráfico e que se possa acompanhar isso ao longo do tempo. Isso é muito importante. Então, uma boa prática, a primeira boa prática é termos esse acompanhamento dessa temperatura. Uma variação disso nos traz muito potencial, uma variação disso nos traz uma grande perturbação na caldeira. Então, nós vamos explorar isso mais no outro binário, mas eu queria fazer essa reflexão e colocar para vocês que isso é um item de extrema importância e que nós, da Sparaxarco, muitas vezes não chamamos atenção, não alardeamos, não colocamos isso como uma prioridade. É uma grande prioridade, é uma excelente prática, não é nem uma boa prática, uma excelente prática, é de custo muito baixo ter esse acompanhamento. Então, a gente recomenda que isso seja feito. Tanques de condensado. Tanque de condensado é aquele recipiente em que recebe o retorno de condensado e que se alimenta com água fria. Repare nesse croquis aqui que eu estou mostrando a questão do NPSH.
NPSH é a altura do nível de água que alimenta a bomba da sua caldeira. Esse nível é o NPSH da instalação. Tem o NPSH da bomba, ou seja, é a altura manométrica, porque é essa coluna geométrica, mais as perdas de carga, né? Vocês estão vendo aqui válvula de bloqueio, filtro, a própria bomba, a tubulação, tudo isso, obviamente, conta na questão da bomba, né? Ou seja, a bomba, ela deve ter uma capacidade de não cavitar. O NPSH da bomba é exatamente a altura necessária dessa coluna para que a bomba não cavite. Agora, percebam, existem tanques de condensado que estão com baixa altura, 2 metros, 3 metros, tanques verticais com alturas de 2,5 metros, 3 metros, na própria coluna do tanque vertical. Então, ou seja, isso faz com que, se a temperatura aumenta da água, é possível a bomba cavitar, né? E, não sei se é de conhecimento de todos, mas é muito importante ressaltar o aumento da temperatura da água no tanque está muitas vezes em função de vazamentos e purgadores. Nós vamos aprofundar isso bastante quando a gente falar de eficiência energética em sistemas de vapor. De qualquer maneira, o muito importante é verificar se está injetando água fria aqui no tanque, porque a bomba está cavitando. Então, atenção, avalie a possibilidade de elevação do tanque. Por quê? Porque muito rapidamente se paga isso em função do que eu falei anteriormente. Quanto maior a temperatura da água na entrada da caldeira, melhor é a nível de consumo de combustível. Então, percebam, esse é um item muito importante que nós devemos estar atentos a isso. Redução de consumo de água, se estiver colocando água. Nós vamos detalhar mais o tanque de condensado quando a gente falar de eficiência energética. De qualquer maneira, é uma outra excelente prática, uma muito boa prática. Atenção com o tanque de condensado. Saiba o volume, sabe se tem controle de nível, como que é o percentual de retorno de condensado, se isso varia. Ah, Marcos, mas como é que eu vou saber que varia? Com a variação da temperatura na entrada da água na caldeira. Então, percebam que uma coisa é relacionada com a outra. Ter um termômetro, ter um transmissor de temperatura na entrada da água da caldeira, demonstra que quanto mais frio em determinado momento, eu estou tendo menos retorno de condensado, eu estou entrando com mais água fria no tanque e eu estou esfriando a água, fazendo com que a caldeira tenha dificuldades nesse momento. Por que desaerar a água? O que é desaerar a água? Desaerar a água é retirar o oxigênio dissolvido. O oxigênio dissolvido é aquele oxigênio contido na água que o peixe respira daquele oxigênio. Então, ou seja, esse oxigênio dissolvido é uma das maiores causas de corrosão das caldeiras. Uma desaeração, o que é um desaerador? É um tanque pressurizado com o próprio vapor, em que se vai retirar esse oxigênio dissolvido, porque se tem total conhecimento que acima de 100 graus, a água expele, a água expulsa o oxigênio dissolvido. Muito bem. Então, se tem eliminação do oxigênio dissolvido, reduz os produtos químicos, que grande parte do sulfito, grande parte da hidrazina, são produtos químicos exatamente para sequestrar, para capturar esse oxigênio dissolvido dentro das caldeiras. Redução da descarga de fundo e injeção de vapor em produtos. Então, uma boa prática em sistemas de vapor é se estudar a instalação de desaeradores. Algumas empresas, aqui no Brasil, muitas empresas que têm vapor superaquecido para geração de energia elétrica, praticamente todas essas caldeiras possuem desaeradores. De um tempo para cá, é que várias empresas, vários grupos aqui no Brasil, já tentaram, já estão atentos o quão é importante para as caldeiras ter uma entrada de água a uma temperatura estável
ter esses benefícios todos que eu citei anteriormente. Então, algumas empresas estão já instalando, não só instalando, já mudaram suas instalações em muitos, como eu mencionei, para ter zeradores para vapor saturado, para baixas pressões. Então, a Sparexarco fabrica esses zeradores, temos aqui um croquis mostrando, estamos fornecendo o primeiro aqui no Brasil, e a gente tem muito interesse em mostrar para vocês os benefícios de um equipamento desse. Bem, uma outra excelente prática, boa prática, é verificar como é feita a amostragem de água para o tratamento químico. O tratamento químico em toda a caldeira é extremamente importante. Mesmo a caldeira a vapor saturado, é muito importante você tratar a água para evitar incrustações e corrosões. Agora, perceba, na hora que, como a foto está mostrando, você tira uma amostragem, por exemplo, numa caldeira 10 bar, a água está a 184 graus fervendo dentro da caldeira. Parte vai reevaporar. Então, 16% em massa reevapora. Essa reevaporação faz com que o restante, os 84%, né, líquido que ficou, logicamente, vai ficar mais concentrado de sódios totais dissolvidos, de impurezas. Então, é muito importante se ter um resfriamento da amostra. A Sparexarco tem fornecimento desses equipamentos, desses sistemas, são resfriadores de amostra, onde você tem a passagem de uma água de resfriamento, como está mostrando, é bem simples o sistema, e, obviamente, a água de resfriamento, água fria, né, entra por baixo e sai por cima, e você tem a água aquecida, essa água aqui, para tirar essa água o mais próximo possível da temperatura ambiente. Dessa forma, não se perde essa reevaporação e se tem uma amostragem da água resfriada sem a perda dessa reevaporação, fazendo com que o tratamento químico seja o mais apropriado possível para aquela caldeira. Bem, descarga de fundo. A Sparexarco fabrica, desenvolve, estuda e tem aperfeiçoado as suas descargas de fundo. Estamos agora num novo momento, onde eu vou apresentar, é uma novidade da Sparexarco, estamos desenvolvendo isso nos últimos 3 anos, já testamos isso em várias caldeiras, que é exatamente monitorar a boa operação, a quantidade de ciclos das descargas de fundo. Para nós, o equipamento de descarga de fundo não é uma válvula qualquer. Não é um equipamento que se troque de forma repetida, ou seja, não é uma válvula descartável. Então, aproveitando, e um outro motivo foi que a descarga de fundo automática, visando a redução de incrustações, é um item da NR13, 13.4.4.7.4. E agora, ou seja, há essa recomendação da NR13 e chamando atenção para esse fato, da importância das descargas de fundo. E hoje, não só o custo desse equipamento caiu muito, bem como o tempo de vida desse produto. Então, as descargas de fundo da Sparexarco têm uma longa vida e o conceito hoje é monitorar a ciclagem, ou seja, quantos ciclos que esse sistema vai dar. Perceba que nós estamos falando de muitos ciclos. Considerando que no ano tem 8.640 horas, nós teríamos sistemas para ter grande número de horas e com a possibilidade de se reparar, trocar os internos de desgaste dessas peças. Depois de 20 mil, 30 mil, 50 mil ciclos, nós estamos falando de vários anos,
para que se tenha o quê? Não só atender a NR13, mas se ter total segurança, total controle desse tipo de equipamento nas caldeiras. Estamos chamando de Smart Monitor, é um sistema onde você tem a possibilidade de ter a temporização, substitui o painel elétrico, ou seja, é algo que para as pequenas caldeiras de 500 kg por hora até caldeiras de 4, 5 mil kg por hora, tinha uma restrição, não só para a questão do painel, custo, e hoje isso substitui o painel, possui a contagem de ciclos, como mencionei, possui diversos alarmes e tem um monitoramento da manutenção preventiva, ou seja, quando que nós vamos trocar os reparos da válvula. Então, o custo do tempo de vida dessa solução, estamos chamando de solução, saiu de uma válvula que nós fornecemos há muitos anos para uma solução diferenciada com controle de vida, para se ter uma confiabilidade alta na descarga de fundo. Okay? É importante verificarmos as instalações, porque existem, e é muito importante ter cuidado com os golpes de ariete. Esses golpes de ariete, eles acontecem não só pela tubulação na saída das descargas de fundo subirem, como ter a questão, e puxo outro assunto, que é a outra boa prática, importância e atenção com os tanques de descarga, o tanque de burn-down. Muitas vezes esses tanques não são inspecionados, é natural, fazem a inspeção das caldeiras, as caldeiras categoria B anualmente, é o prazo tradicional das caldeiras categoria B de vapor saturado. Muitas vezes se esquece de inspecionar os tanques de descarga e percebam, aqui no estado de São Paulo, se tem essa importância, um decreto da CETESB. Nós tivemos alguns casos em 2019, alguns chamados até emergenciais. Estamos fabricando esses tanques, exatamente porque a questão desse decreto, né, um decreto estadual, é um decreto que a CETESB aqui no estado de São Paulo realmente olha com bastante critério, e algumas empresas, infelizmente, descarregam em caixas de alvenaria. Muitas vezes essas caixas transbordam, vão para a canaleta ou vão, muitas vezes, para o tratamento PTE, ou vão para o rio, né, para o rio, próximo da empresa, e, obviamente, algumas dessas empresas foram autuadas aí pelo órgão ambiental. Fora isso, nós tivemos alguns casos de rompimentos desses tanques de descarga, por exatamente, muitas vezes, ou o fabricante da caldeira ou a própria empresa se fabricou isso sem um código de projeto de vaso de pressão e, obviamente, tem que se ter cuidado porque já houveram algumas explosões com esse tipo de equipamento, né? Então, temos aí cuidados com relação a respingos, né? Então, tem essa questão dos cabeçotes, a Spartak fabrica esses cabeçotes, para evitar qualquer respingo. Temos tido alguns casos de clientes, quando a descarga de fundo é acionada, se tem não só respingo, sai água aqui também, alguns tanques vibrando, alguns tanques trincados, alguns tanques cheios de lama e lodo, exatamente em função de muitas empresas operarem 24 horas e com dificuldade de parada. Nós entendemos isso, mas aqui a gente menciona como uma boa prática cuidar e estar atento não só na limpeza, mas na verificação da integridade desses equipamentos. Achei de alguma pergunta? Podemos prosseguir? Marcão, uma rápida pergunta. O tanque de zerador é para ser instalado na saída do tanque de condensado? Vamos voltar aqui. O zerador, ele pode, e é importante estudar a instalação. Por quê? Os zeradores operam normalmente de 0,3 a 0,5 bar.
mas provoca uma restrição em todo o sistema de condensado. Há empresas que mantêm o tanque de condensado e instalam o desaerador entre o tanque de condensado e a caldeira. Ok? Há empresas que não. Há empresas que eliminam o tanque de condensado e fica só o desaerador recebendo o condensado da instalação. Então, é uma análise a ser feita, tal qual a questão da cavitação da bomba e a altura, como mencionei, que é um estudo para ser feito, tem essa questão também de se pressurizar um pouquinho mais o retorno. Então, é algo que tem que ser avaliado, sim, com bastante critério. É o que nós temos tentado fazer em algumas instalações. Mais alguma pergunta? É correto termos tanques de Blaudal concretados? Como mencionei, os tanques concretados, com tijolos, cimento, existem. Muitas vezes esses tanques ficam enterrados, né? São chamados caixas, e já tivemos acidentes. Por isso que é sempre importante estar inspecionando. O vapor, flash, quando se abre a válvula de descarga de fundo, se dá um jato, e quem já viu, se vê muito vapor flash, porque há uma reevaporação muito intensa, e esse vapor flash muitas vezes faz com que os tijolos, o reboco dessas caixas caem, e já houve casos de escavação, né? A parede da caixa cai, e já houve casos de queda de operadores de caldeiras com acidentes, queimaduras e até morte de operadores nessas caixas. Então, por isso que a gente menciona que é passível de inspeção não só o tanque metálico, mas também essas caixas de concreto, porque algumas delas são pequenas armadilhas, como eu já pude presenciar algumas vezes. A gente sempre pede para inspecionar isso, né? Porque a recomendação, a boa prática, é um tanque metálico para evitar esse tipo de ocorrência. Mais alguma pergunta? Obrigado, Marcão. A gente tem algumas perguntas, mas depois eu retomo elas, tá? Bem, dando prosseguimento aqui às boas práticas em caso de caldeira, que a gente pode continuar, a questão do controle de sólidos totais dissolvidos. Essa é uma discussão que tem ganhado força, principalmente com aquelas caldeiras, aquelas instalações que têm uma variação muito grande de vazão. Existem caldeiras que operam a vazões muito estáveis, e existem caldeiras e processos em que existe uma variação muito grande. Por exemplo, de 3 a 12 toneladas por hora no mesmo dia. Às vezes, em 1h30, você tem uma variação muito acentuada de vazão. Isso faz com que a entrada de água nova, chamamos de entrada de água fria, ou chamada entrada de água de complementação, provoque uma perturbação muito grande a nível de sólidos totais dissolvidos, né? Bem, o que é sólidos totais dissolvidos? Sólidos totais dissolvidos são exatamente os sais minerais que ficam ali concentrando dentro da caldeira, né? Não sei se todo mundo já reparou, se você verificar numa garrafa de água mineral, tem lá a composição, e cada garrafa de água mineral, a composição é diferente. De uma água mineral, de uma água industrial, nem se fala, exatamente porque ela pode vir de rio, ela pode vir da concessionária de água, ela pode vir de poço artesiano, ela pode ser misturada, ela pode vir da parte da ETE, de água de reuso reaproveitada. Então, você tem uma série de variações e, obviamente, algumas empresas têm instalado tratamentos chamados tratamentos externos,
que são a desmineralização ou osmose reversa, que são exatamente a retirada, na maior parte das impurezas da água, antes da água entrar dentro da caldeira. Então, é uma outra tendência que existe hoje, mas existem muitas caldeiras com abrandadores ou somente colocando produto chamado tratamento químico interno, se injetando produtos químicos dentro da caldeira, ok? Mas perceba, a dificuldade muitas vezes é que a variação da vazão da caldeira é alta. Mesmo que algumas empresas de tratamento químico, algumas empresas que possuem caldeiras já atentaram para isso, de variar a injeção de produtos químicos junto com a variação da vazão da caldeira, né? Isso é muito difícil, por quê? Porque ao se estudar a bomba da caldeira, muitas vezes essa bomba ela não tem uma vazão fixa. Muitas vezes, nós vamos mostrar daqui a pouco, você tem bombas que ligam e desligam, o sistema on-off. Então imagina, ora a bomba está injetando água, ora ela para, porque o nível da caldeira parou, porque o volume de água da caldeira é tão alto que mantém, durante alguns minutos, a produção daquela caldeira atendendo àquela baixo consumo de vazão para a fábrica. Então, como estabilizar isso? Bom, a Spirax tem sistemas de... Aqui é um deles. Nós temos uma sonda que ela fica na própria caldeira e muitas vezes não se tem essa possibilidade, então se tira uma tomada e se tem um sensor na tubulação, de forma que no intervalo, por exemplo, de 30 minutos, uma válvula específica, aqui, uma válvula especialmente projetada para esse fim, ela abre, fazendo com que passe aqui a água pelo sensor, de forma que nós tenhamos uma manutenção de uma estabilidade dos sólidos totais dentro da caldeira. Isso faz com que haja uma redução da descarga de fundo, isso faz também com que haja menos arraste e menos espuma aqui na lâmina de água. Okay? Eu vou, daqui a pouco, mostrar a questão de um filme, não sei se todo mundo conhece, é The Inside Information, é um filme da Spirax Sarco, ele está traduzido para o português, ele já existe há bastante tempo, mas é um filme que mostra essa questão de arraste, mostra essa questão que o arraste está muito ligado à variação de pressão, e uma outra grande causa de arraste é o descontrole de sólidos totais dissolvidos dentro da caldeira. Percebam que, como mencionei, muitas vezes se defende que esse sistema seja um sistema modulante, seja um sistema proporcional. Nós entendemos que não é necessário, né? Mudamos e simplificamos esse sistema para que ele seja hoje mais simples, com custo mais reduzido, sendo que hoje nós temos uma viabilidade muito grande de instalação de controle de sólidos totais nas caldeiras. Então, é uma boa prática se estudar isso. Eu não coloquei aqui, há realmente uma economia, em alguns casos, e nós vamos voltar nesse assunto quando a gente falar de eficiência energética, aproveitando a energia contida aqui nessa água, com esse vapor de evaporação, e nós vamos explorar isso quando a gente falar de eficiência energética em sistemas de vapor. Okay? De qualquer maneira, é algo que nós temos trabalhado e temos instalado em maior número crescente de caldeiras aqui no Brasil. Nós temos já aproximadamente uns 30 sistemas em operação, operando bem, das mais diversas caldeiras.
A grande parte é vapor saturado. Okay? Bem, um outro assunto... Oi. Qual que é a consequência de muitos sólidos acumulados no fundo da caldeira? Perceba que essa pergunta é excelente, porque nós temos, quando a gente fala de sólidos totais, é aquilo que está disperso ali na água. Tá? A outra questão é lodo e lama que se decanta no fundo da caldeira, que deve sair pela descarga de fundo. Ok? Então, é muito importante chamar a atenção, descarga de fundo, retirada de particulado, decantado no fundo da caldeira. Isso que nós estamos falando, controle de sólidos totais, é exatamente a quantidade de partes por milhão, de ppm, ou se controlar a condutividade em microsiemens por centímetro da água dentro da caldeira. Quanto maior a quantidade de sólidos totais, né, maior a condutividade dessa água. Por isso que, ao se ter um sensor de condutividade, se controla a condutividade e se tem essa relação aí, sólidos totais dissolvidos em partes por milhão, em ppm, para condutividades da água em microsiemens por centímetro. Ok? Então, você tem sistemas diferentes. Descarga de fundo, lodo e lama, retirada de lodo e lama. Controle de sólidos totais para se manter a condutividade dentro da caldeira o mais estável possível. Ok? São dois assuntos diferentes, dois sistemas diferentes, mas um influencia no outro. Por quê? Quando nós temos um controle de sólidos totais dissolvidos, nós, na maior parte dos casos, temos uma redução de descarga de fundo. Já tivemos caso de uma descarga de fundo a cada 15 minutos passar para 2 horas, 2 horas e 15. Esse é o caso de maior ganho que se teve. Muitas vezes, a descarga de fundo a cada meia hora passa para 1 hora, 1 hora e meia, 1 hora. Aquela descarga de fundo que é feita a cada hora, com a instalação de sistema de controle de sólido dissolvido, passa para 2 horas. Esse benefício não é simples de ser calculado, nós estamos estudando e aprofundando essa discussão, mas o que nós podemos afirmar é que com a instalação do controle de sólidos totais dissolvidos nas caldeiras, existe normalmente, na maior parte dos casos, um aumento da periodicidade da descarga de fundo. Ok? Mais alguma pergunta? Enquanto não, Marcão. Muito bem. Como mencionei, em caldeiras, esses sistemas são muito interrelacionados. O outro sistema é muito relacionado ao controle de nível proporcional. Perceba a situação do controle on-off. O que é o controle on-off? O controle on-off, aqui está mostrando esse croquis. Percebam que aqui tem um tubo com os eletrodos dentro da caldeira. Isso que vocês vão ver no filme, quem já não viu o filme. Aqui no Brasil nós usamos a garrafa de nível. A garrafa de nível é algo praticamente padronizado aqui no Brasil, né, com os eletrodos. Então você tem, na garrafa de nível Brasil, normalmente você tem 2 eletrodos para acionar a bomba no sistema on-off. Então o eletrodo mais comprido, logicamente, ele vai ligar a bomba, e o eletrodo mais curto, ele vai desligar a bomba. Ok? Por outro lado, é muito comum nessa garrafa de nível com os eletrodos, aqui no Brasil, ter um eletrodo de nível baixo e muito baixo, que o muito baixo é para desligar a caldeira, alarmar e desligar a caldeira, aquela caldeira passiva de desligamento, cortando o óleo, cortando o gás, ok? Então, se usa no Brasil muito a questão da garrafa de nível, com os eletrodos, fazendo com que a bomba ligue e desligue.
que a gente chama de sistema on-off. Principalmente nas caldeiras pequenas. Chamamos caldeiras pequenas de caldeiras de 500 kg por hora até 4.000, 5.000 kg por hora, que não é tanto uma caldeira pequena assim. Mas existem caldeiras de 5 toneladas hora, 10 toneladas hora, 20 toneladas hora, ainda com o sistema on-off. Por isso que a boa prática é se estudar a questão de uma sonda capacitiva, como está mostrando aqui, numa outra garrafa de nível, manter a garrafa com os eletrodos, mas, logicamente, fazer com que a bomba opere opere todo o tempo, faça uma recirculação no momento em que a válvula vai restringindo, e isso faz com que o nível da caldeira estabilize bastante. Consequentemente, as oscilações de pressão no controle on-off. Onde você tem uma grande variação, você tem uma maior estabilidade. Essa maior estabilidade do nível, você tem vários outros ganhos. Evita a entrada de água desnecessária, ajuda a manter a pressão estável, menor arraste, maior estabilidade de pressão. São ganhos muito difíceis de quantificar, mas como mencionei, nós estamos estudando isso e quanto pior a situação, quanto mais oscilação de pressão se tiver, e aí, como mencionei, vocês percebam que há uma relação desses assuntos. Sólidos totais, a questão do controle de nível, a questão da variação da pressão. São todos esses aspectos, todas essas boas práticas, que somadas fazem com que o ganho na operação das caldeiras aumente muito. Nós já temos ganhos de redução de consumo de combustível de 3% a 10%, quanto mais se consegue estabilizar a pressão das caldeiras. E a estabilização passa exatamente por controle de nível proporcional, controle de sólidos totais dissolvidos, descarga de fundo automática. Tudo isso leva a uma redução de arraste. Aqui está o link para... Todos vocês vão receber a cópia dessa apresentação. Esse aqui é o The Inside Information, é o vídeo, como mencionei, que mostra essas questões, mostra o que é que acontece com a caldeira na hora que entra água fria. Imagina uma empresa que está agora, que a temperatura ambiente começa a cair, com a água entrando na caldeira entre 10 e 15 graus Celsius. O que acontece com a água dentro da caldeira? A água dentro da caldeira cai a temperatura, a evaporação para. Então, esse filme mostra essa questão, entrada fria dentro da caldeira, de água fria, mostra essa questão de arraste, provocado por descontrole de sólidos totais, então, para evitar arraste. E aí, atacar as causas de pressão instável. Água entrando a baixa temperatura, que eu acabei de mencionar, sistema de alimentação on-off, consumo instantâneo alto de vapor, como eu mencionei, a caldeira e a geração de vapor, ela tem limitações, porque existem muitos processos onde o consumo instantâneo do processo é muito mais elevado do que a capacidade da caldeira de reagir àquele processo. Então, mas tudo que eu mencionei como boa prática anteriormente minimiza esses efeitos e faz com que a caldeira funcione melhor, né? Então, uma caldeira de vapor no limite, ou seja, é uma caldeira que está gerando uma quantidade de vapor, né? Raciocinando 3.600 quilos por hora, é 1 quilo por segundo, é 1 litro de água por segundo que está sendo evaporado. Agora, imagina uma caldeira dessa, que, de repente, existe um consumo pontual que aquele consumo de 2 toneladas, 2.000 kg por hora, passa para 4, 5 toneladas por hora. Nesse momento,
Com o sistema puxando mais vapor que a caldeira tem como conseguir evaporar, a pressão cai. Quanto mais a pressão na caldeira cai e quanto mais ela demora para recuperar, mais existe arraste. E o arraste, ele é terrível, porque o filme vai mostrar que você, no visor da caldeira, você não consegue ver nada. Você consegue ver o nível, muitas vezes a caldeira está arrastando e o nível de água está lá, normal. E aí entra mais água fria, e quanto mais água fria entrar, mais arraste vai dar. Então, é um ciclo vicioso. Descontrole de nível, sólidos totais aumentando, descarga de fundo programada para uma determinada quantidade de sólidos totais. E aí, esse ciclo vicioso faz com que a pressão mantenha baixa. E aí, se viu o seguinte, poxa, mas a caldeira está atendendo? Ah, não, eu preciso de mais caldeira, eu preciso de aumentar a minha geração de vapor. Então, como mencionei, a Spirax-Sarco, ao longo desses 60 anos, tem feito vários trabalhos, aumento de retorno de condensado, aumento da temperatura da entrada de água, que é o nosso primeiro assunto, fazendo com que a caldeira tenha mais fôlego para suportar esses picos de consumo, para estabilizar a pressão dentro das caldeiras. Então, essas boas práticas todas que eu mencionei, na verdade, proporcionam, melhor dizendo, um menor arraste, uma maior estabilidade de pressão. E, se isso acontece, se tem como podemos chamar, o benchmark da geração de vapor. São essas boas práticas todas associadas, fazendo com que nós tenhamos o vapor da melhor qualidade possível, o mais seco possível, com estabilidade de pressão, que é o ideal, que é o sonho, que é a melhor forma de se operar qualquer caldeira. Por último, eu queria chamar a atenção com relação à medição de vazão. A Spirax-Sarco tem uma linha de medidores de vazão. E alguns modelos que são específicos para vapor, com compensação de densidade, com uma instalação compacta, com uma rangeabilidade, nós chamamos de standown alto, né? Muitas vezes se entende que isso é aplicável e temos esses sistemas e temos implantado já em muitas empresas, nas mais diversas empresas aqui no Brasil. É importante se medir a água fria que entra. É interessante também estar atento com relação à medição da água quente, da água que entra dentro da caldeira. Mas também é uma grande oportunidade se medir a vazão de vapor que sai da caldeira para exatamente ter o benefício e ter essa variação de vazão, propiciando cada vez mais, fazendo o quê? Fazendo com que se tenha um melhor gerenciamento do consumo de vapor nas empresas. Agora eu queria deixar um espaço para perguntas maior, né? Meu relógio aqui, 11 horas e 48 minutos. E a gente abriria aí para perguntas. Bom, Marcão, tem uma pergunta, a gente vai voltar um pouquinho no tema, tá? A pergunta é o seguinte: o tanque de Blaudal só resfria a água ou ele faz algum tratamento? Para onde vai essa água após o resfriamento? O tanque de Blaudal, ele é tipicamente um tanque em que ele fica água aqui dentro, né, parada, água aqui. Aqui não está mostrando, mas em vários locais com temperaturas ambientes muito frias, né? Europa, Estados Unidos, Canadá, para exemplificar, muitas vezes tem um sistema de controle de entrada de água aqui dentro do tanque de Blaudal, para exatamente você garantir que tem uma água aqui, que essa água não congele aqui dentro, né? O que não é nosso caso aqui no Brasil. Então, nós temos uma água parada aqui,
essa água vai receber essa água quente, que misturada com essa água à temperatura ambiente vai dar o transbordo aqui, por esse ladão, por esse overflow, e de forma com que descarregue a água abaixo de 40 graus Celsius. Então, os projetos, e a Sparexarco tem 6 tamanhos de tanque de Brown-down, exatamente para se garantir que essa água saia a uma temperatura abaixo de 40 graus, que é normalmente aceito, como é aceito pela CETESB, é aceito na maior parte das empresas, se ter essa descarga dessa água não só para a canaleta, mas para a ETE, para a estação de tratamento. Essa água, normalmente, ela deve voltar para a estação de tratamento. Perceba que ela tem lodo, tem lama, tem resíduos do tratamento químico e, obviamente, essa água volta para tratamento. Esse vapor flash que sai, é um vapor flash que, inclusive, algumas empresas já aproveitaram isso aqui, esse vapor flash, né? Mas é algo que a gente vê com bastante cuidado, porque também já houve casos de contaminação em desaeradores, contaminação em tanques de condensado. Por isso que essa recuperação do vapor flash da descarga de fundo é algo que hoje nós colocamos como sendo tratando isso com bastante cuidado, caso a caso, de forma bastante criteriosa, né? A água, como mencionei, ela tem que ser tratada novamente para voltar para o tanque de condensado ou para o desaerador. É isso. Perguntas? A gente tem um caso. Deixa eu pegar aqui o caso. A gente tem um caso de um cliente que ele está com 2 válvulas de descarga de fundo e uma dessas válvulas não está em funcionamento, não está funcionando direito. Então, quanto tempo que ele pode ficar sem essa válvula funcionando? A pergunta é muito boa e a discussão passa exatamente pelo histórico das inspeções nas caldeiras, nessa caldeira específica desse caso, né? Percebam, como está mostrado na foto aqui, tem caldeiras que têm uma descarga de fundo, 2, 3, 6, 8, 10, depende do tamanho da caldeira. Então, a questão de uma válvula dessa dando passagem, uma válvula dessa comprometida, tendo que ser bloqueada, faz com que naquela região da caldeira se tenha acúmulo de lodo e lama. É importante estar atento a isso e estar acompanhando essa questão, porque, obviamente, pela própria tubulação, se acompanha com termografia, normalmente dá para acompanhar com termografia, e à medida que vai se acumulando ali, tem que a ideia é tentar parar para se inspecionar o mais rápido possível. Quanto mais for crítico a queda de temperatura, o preenchimento com lodo e lama na tubulação antes da válvula. Por quê? Porque imagina, se isso está preenchido com lodo e com lama e não com água, isso está frio, né? De forma com que, se está retendo lodo e lama dentro da caldeira, aquela parte da virola do casco da caldeira vai também encher de resíduos e vai não resfriar a chapa da caldeira. E isso pode provocar excesso de temperatura naquele ponto, fazendo com que haja estufamento e haja trincas. Então, por isso que se pede, para avaliar isso com bastante critério, o tempo e tentar ver um final de semana, um feriado, uma hora para parar. E hoje é relativamente simples numa parada, infelizmente tem que esvaziar a caldeira e retirar válvulas, né? Retirar a válvula aqui, às vezes com endoscopia. Hoje a parte de endoscopia são sondas para serem colocadas aqui dentro para ver exatamente o grau de retenção de sujidade para se verificar, né, o tamanho da normalidade, o tamanho do desvio, né? Pode ser algo simples de verificar, uma própria termografia você
verifica que o nível de queda de temperatura não é tão alto assim, né? Se vê isso, mas à medida que vai se tendo e se percebe muitas vezes a quantidade de incrustação aumentando muito na tubulação, né? Se chega à conclusão que há uma quantidade de detritos, uma quantidade de resíduos muito alto dentro da caldeira, o que é perigoso, né? Então, por isso que se tem esse cuidado e daí o fato de termos essa questão dessa situação. Eu não mencionei, mas existe até a possibilidade de ligação de um PT100 aqui na saída de cada válvula para, logicamente, se ver de forma prematura a questão de corpos estranhos, né? Existem casos em que há corpos estranhos realmente algo que faça com qualquer tipo de válvula de descarga de fundo trave, né? O travamento de uma válvula dessa, descarga de fundo, é bastante comprometedor no nível de água da caldeira e, como mencionei, tanques blown down. Bem, nós já chegamos aqui ao final, né? Estamos aqui com a bateria aqui do computador no fim e queríamos agradecer bastante a participação de todos. Ficamos de responder as perguntas que vocês... eu vou me dedicar aí a hoje e amanhã a responder a maior parte das perguntas que vocês fizerem, ok? Agradecemos a participação de todos. Achei mais alguma pergunta, mais algum comentário? O pessoal que fez as perguntas pelo espaço de perguntas, podem ficar tranquilo que eu vou repassar todas para o Marcos Rodrigues. Ele vai estar vendo a relação e vai estar transmitindo para vocês, provavelmente por e-mail, tá? Só um adendo aí antes da gente finalizar, eu gostaria de pedir para o pessoal, assim que vocês fecharem o webinário, vai aparecer a pesquisa de satisfação. Peço que respondam e deem sugestão aí para os próximos webinários, que a gente lê uma por uma, tá, pessoal? Queria agradecer a presença de todo mundo. No LinkedIn a gente está com os links, tá? Então, os links de inscrição para os webinários de março. Então, lá no LinkedIn, por favor, quem puder compartilhar com quem tiver interesse também. Então, agradecendo aí a presença de todo mundo e Marcão, como sempre, show de bola aí o curso aí, né? O conteúdo é maravilhoso, muito bom mesmo. E acho que o pessoal, pelo menos os feedbacks que a gente tem até agora, são feedbacks muito positivos. O que eu gostaria, com o recado final, é de mencionar que nós temos, em qualquer casa de caldeira, grandes oportunidades, não só de redução de custo, de melhoria e estabilidade da pressão das caldeiras, maior controle, redução de custo de combustível, atenção para aquelas empresas que estão queimando gás, queimando GLP, queimando óleo, o custo não está pequeno, nós temos uma queda do preço do gás natural, mas infelizmente o dólar aumentou muito. Então, nós da Sparexarco agradecemos a presença, o interesse e nos colocamos à total disposição para acompanharmos, visitarmos e, obviamente, propor para vocês viabilidade para a implementação dessas melhores práticas que nós citamos aqui. Muito obrigado, agradecemos mais uma vez e aguardamos vocês na quinta-feira com um novo webinário. Muito obrigado e um bom dia. Muito obrigado, um bom dia a todos.